Olá, eu sou a Carla do Pacote Literário e hoje eu venho contar para vocês as minhas leituras de julho. Atrasada, eu tardo, mas eu não falho. Primeiro quero pedir desculpa pela voz, que não tá lá aquelas coisas hoje, mas enfim, né? Temos que seguir em frente. E também quero pedir que você que ainda não é inscrito aqui no canal, não é inscrita aqui no canal, se inscreva, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não deixe de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação sempre que sair um vídeo novo. Eu também tenho o Instagram do Pacote Literário. Se você ainda não me segue por lá, vou deixar aparecendo por aqui. Toda essa interação, gente, ajuda bastante no trabalho aqui do canal e faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, vou começar a falar sobre os livros. O primeiro livro finalizado no mês de julho foi PS, Eu Te Amo. Esse livro é super conhecido, porque tem o filme, né? E que é baseado nele, e ele vem nos contar sobre o casal Gary e Holly. Esse casal foi bastante feliz enquanto a vida lhes deu a oportunidade de ficar juntos. Ocorre que a morte logo alcança o Gary, deixando um buraco ali no coração da Holly, que sofre demais ali diante dessa partida precoce do marido. Só que o Gary deixa a Holly também com um pacote de vários envelopes, e em cada um desses envelopes tem um recado, vamos dizer assim, né? E dentro desses envelopes que a Holly vai abrindo aos poucos, a gente vai conhecendo um pouquinho do que foi o casamento deles, e também a gente vai conhecendo um pouco mais dos dois individualmente, principalmente de Holly, né? A gente vai ver ali que a autora, com muita sensibilidade, ela soube fazer com que com que o leitor, né, que foi o meu caso, se aproximasse ali da Holly, torcesse por ela, sofresse com ela e passasse junto com ela por todas as fases do luto. Eu adoro quando o livro faz isso comigo, né? É impossível contar aqui todos os detalhes do livro, mas assim, vocês podem ter certeza de que são coisas bem emocionantes, são cenas muito bonitas. Esse livro ele não é apenas sobre um relacionamento amoroso, uma paixão louca, um amor que foi embora. Esse livro ele também traz relações familiares, tem muito ali da Holly com a família dela, assim, principalmente. Tem situações engraçadas, os cuidados uns com os outros, tanto o cuidado de família, quanto o cuidado de amor, quanto o cuidado de família. E aí a gente aprende grandes lições, né? O luto deve ser respeitado, cada pessoa lida de um jeito com a morte e no seu próprio tempo, sem necessariamente ser um período sofrido. Eu curti bastante esse livro, eu não achei que a leitura é uma leitura tão difícil, tão sofrida. Eu achei que a autora ela soube colocar essa leveza, já é típico dela, inclusive, né? Tratar temas difíceis com essa leveza. Então, eu super recomendo. Eu já vi o filme há muitos anos, tô doida pra assistir de novo, porque eu não lembro de muita coisa. E depois eu quero trazer também para vocês aí a comparação entre o livro e o filme. A Legião Estrangeira, eu tenho essa versão antiga do livro na estante já há muito tempo e agora eu decidi fazer a leitura para trazer para vocês as minhas impressões. Aqui a gente tem 13 contos da Clarice Lispector sobre a vida, o cotidiano, a mente, a maldade humana. E para mim foi impossível não relacionar algumas passagens da história com outras do livro Meu Pé de Laranja Lima, com os questionamentos e pensamentos muito típicos ali de uma fase inicial da vida, né? Infância, pré-adolescência. E eu tenho percebido que para ler Clarice é necessário paciência e mais do que isso, vontade de mergulhar em si mesmo, porque em mim, pelo menos, é o efeito que ela tem. De frase em frase, a cada vez que ela reflete ou conta algo, me acontece uma forte identificação. A gente sempre conhece alguém ou algo tão parecido com aquilo, né? Ou já vivenciamos situações bem semelhantes às que ela narra. E eu fico impressionada como ela consegue fazer isso, com umas coisas assim muito banais ali da rotina, da solidão, os sentimentos confusos. Parece que ela tem mais palavras disponíveis para contar a história dela do que o resto do mundo, sabe? Então, para mim é marcante como ela consegue fazer isso tudo com muita profundidade e sem tornar o texto chato para ler. E aqui eu vou citar, né, algumas passagens, por exemplo,
famosíssimo conto dela, que é O Ovo e a Galinha, que ele é repleto de camadas que dão origem a interpretações diversas. Evolução de uma miopia também me trouxe muita identificação, porque eu mesma conserto os óculos, né? Vocês devem reparar aí no vídeo que toda hora eu faço isso. Eu conserto os óculos várias vezes ao dia e lá tem uma questão a respeito disso, né? Mas a gente sabe que a miopia que ela fala é muito mais profunda do que só o problema físico, né, na vista. Os contos são realmente muito bons, vale a pena conhecer a escrita da Clarice. Eu acho que ela não é aclamada à toa. Para quem quer começar a se aventurar na escrita dela, esse livro é uma ótima pedida. Depois eu fiz a leitura de A Rede da Memória. E esse livro eu recebi em parceria com a ETC Comunicação. O autor é o Lino de Albergaria, um autor aqui de Belo Horizonte. E esse livro, gente, ele traz microcontos, um tipo de escrita que eu ainda não tinha lido e ainda não conhecia. São textos muito pequenos que trazem lembranças, contam algo, revelam segredos, mas sempre surpreendem. E assim, um pequeno acontecimento da infância, para o qual talvez nem tenha se dado valor quando aconteceu, né? A dor e a delícia que se tem quando se coloca um sentimento no papel, a mágoa causada a outrem, o amor em suas mais variadas sensações. Eu senti uma nostalgia muito grande em algumas passagens, me emocionei com a leitura e tive uma grata surpresa quando me vi entre avenidas e pontos turísticos, né, da cidade de Belo Horizonte, em um passeio devaneio aí junto com o autor. Me impressionou a capacidade que ele tem de sintetizar a escrita, que ele consegue, em poucas palavras, dizer tanto. E as reflexões trazidas são muito potentes e gostosas de se perceber. Então, eu acho que essa leitura é tão diferente, tão imersiva, que deixa tanto de si e que às vezes também nos leva para o nosso reencontro, né? Para o reencontro com a gente, para aquela questão interna que a gente precisa de pensar, resolver, sentir mesmo. Então, ó, me surpreendeu e eu super recomendo a leitura. Persépolis foi o livro lido no mês de julho para o Desafio dos 12 Livros para 2022, que eu faço em parceria com as amigas Hanna, do Mundinho da Hanna, e Clau, do Mãe Literatura. Para o mês de julho, o tema escolhido foi HQ. E quem escolhe os temas, quem escolhe os livros, né, desse desafio são vocês, meus seguidores, lá pelo Instagram. Lá eu deixo um formulário todo fim de ano com algumas opções. Vocês fazem a escolha, eu leio e trago a resenha aqui para vocês. Antes trazia somente no Instagram, agora estou trazendo também aqui no YouTube. Então vamos lá, Persépolis, que já estava na minha lista há tempos. Aqui a gente tem a autobiografia da iraniana Marjane Satrapi, uma menina de 10 anos que tem sua vida alterada bruscamente devido à repentina opressão sofrida pelo povo persa em virtude do regime xiita. Aqui a gente acompanha várias partes da trajetória de vida da Marjane, onde eu pude perceber os pais incríveis que ela teve. Pais que a ensinavam que os estudos eram extremamente importantes, confiavam nela para cuidar de si mesma e, sobretudo, que lutavam incessantemente para que ninguém perdesse mais direitos. As cenas de guerra, elas são sempre muito difíceis de acompanhar. E ver tudo isso narrado em primeira pessoa por uma criança me doeu bastante, assim. Mas o livro também tem cenas bem-humoradas, seja pelo raciocínio rápido ali da Mardi, que é o apelido dela, na infância, ou ainda pela ingenuidade que ela carrega já na fase adulta. A autora, ela mistura muito bem os acontecimentos das guerras e lutas com a revolução interna que acontecia com ela. E o resultado disso é um livro com o qual eu me identifiquei muito, porque os problemas não param para que a gente possa consertar as coisas dentro de nós. Então é tudo ao mesmo tempo, né? Isso fica claro aqui. Os quadrinhos são muito bem feitos, me levaram a um mergulho profundo, né, nas águas aí do medo, da fé, da religiosidade, da política, de relacionamentos abusivos, uso de drogas, perda da identidade, que foi causada tanto pela guerra para alguns, quanto pela passagem para a vida adulta para outros personagens. Então, gente, um livro que me prendeu do início ao fim, super, super recomendado.
E assim, mesmo sendo quadrinhos, conseguiu me tocar bastante. Super recomendo. E na promessa de ler mais clássicos nacionais, peguei Fernando Sabino, um autor que tem vários e vários livros publicados e que às vezes é indicado para a gente ler na escola. E na época eu não fiz a leitura desse livro, então estou fazendo agora, O Menino no Espelho. Esse livro me surpreendeu muito, porque eu peguei pensando que seria um clássico, com a linguagem rebuscada, difícil de ler. E me deparei com uma escrita muito fácil, palavras bem comuns e muito bem dispostas. E ainda fui presenteada também, assim como aconteceu no Rede da Memória, com algumas passagens pela cidade de Belo Horizonte. Aqui a gente tem histórias da infância do autor, que é o Fernando Sabino, pelas ruas da cidade, em brincadeiras com amigos e nas mais variadas peripécias que a gente pode imaginar. Eu acho muito gostoso ler histórias que se passam na infância. Acaba sempre ocorrendo alguma identificação, porque cada um tem sua própria história, mas os pensamentos, os sentimentos comuns acabam falando mais alto nessa idade, né? Chegam a gritar. Então, assim, as inseguranças, os medos, as percepções acabam sendo comuns, né? A todo mundo que tem aquela idade, né? A liberdade de ser criança, sem juízo, sem responsabilidade. Isso não tem preço, gente. E é muito bem retratado aqui nesse livro, que apesar de ser da década de 20, tem gostinho de nostalgia para todo mundo, né? Mesmo no meu caso, que a minha infância foi muito depois disso, é muito interessante. Eu dei muita risada, tem algumas passagens bem-humoradas, eu li algumas críticas ao livro, falando que o livro não tem graça, e eu acho que ele não foi feito para ser uma história tão linear, uma história onde se acontecem grandes coisas. Mas das pequenas coisas do dia a dia da infância, o autor conseguiu mostrar ali como foi, né, esse período da vida dele, e eu achei bem interessante. Então, para quem tem medo de ler clássicos aí, para quem ainda não leu Fernando Sabino, recomendo começar por esse. Depois eu fiz a leitura do livro Eterna Busca, que eu recebi em parceria com a LC, Agência de Comunicação, em virtude da minha participação na leitura coletiva desse livro. Eu não tenho o exemplar aqui em mãos, porque ele está emprestado, mas eu vou deixar a capa aparecendo para vocês. E aqui nesse livro a gente conhece Vitor. Vitor é um menino que perde a mãe logo no momento de seu nascimento. E o seu pai, Getúlio, culpa muito o filho pela morte da amada esposa. E esse é um peso que a criança já começa a carregar desde então. É muito triste ver a rejeição do pai em relação ao menino. E eu não posso negar que algumas cenas me doeram muito o coração. Mas o Vitor reconheceu ali o amor através de duas pessoas importantíssimas que mesmo sem qualquer grau de parentesco com ele, cuidaram dele com atenção, o quanto seu pai permitiu, né? Porque ele impôs ao menino alguns caminhos que eu, por mais que eu tente compreender os motivos dele, eu entendo que o luto pela morte da esposa, no caso, é algo com o qual a pessoa precisa lidar, e eu fiquei muito chocada dele descontar na vida do filho, principalmente, e na própria vida também, né? Aquela angústia, aquela dor que ele sente. E além disso, uma questão muito sensível abordada pela autora é a falta de diálogo. Getúlio escolheu realmente trancar o seu coração a 7 chaves e assim reviveu por muito tempo o sofrimento causado pela perda precoce da esposa. A sensação que eu tinha era que ele revivia aquele luto, aquela dor durante toda a vida dele, né? Após a morte da esposa. Todos temos nossas lutas, mas entendo que foi ele quem perdeu no fim das contas, porque a vida levou Getúlio por alguns caminhos que foram muito tristes, né? Então, é um livro gostoso de ler, uma linguagem fluida. Assim, eu li numa sentada. Uma leitura muito rápida e uma linguagem também muito solta, muito fácil. Então, eu recomendo muito, principalmente pelas reflexões que eu pude ter através dessa leitura. Depois eu fiz a leitura de um dos livros mais intrigantes que eu já li, e com certeza o mais intrigante do mês, que foi Os Dois Morrem no Final. Vou deixar a capa aparecendo aqui, porque eu fiz a leitura em e-book. E assim, gente, ler um livro com spoiler no título é muito diferente pra mim, né? E eu acho que esse me chamou muita atenção exatamente por isso. A gente sabe que 2 morrerão no final, mas como assim? 2 pessoas? 2 o quê, né? Aqui a gente conhece Mateu e Rufus.
eles recebem uma ligação da Central da Morte com a informação de que eles irão morrer dentro das próximas 24 horas. Não se sabe quando, nem onde, nem como, só sabem que eles vão morrer. E aqui eu preciso explicar que o livro traz uma realidade paralela, onde todas as pessoas ficam sabendo antes, através de uma ligação telefônica, o dia da sua morte. E assim, receber a notícia da própria morte assim, na lata, né? Não deve ser nada fácil para ninguém, nem mesmo para Mateu e Rufus, que ao precisarem desesperadamente de um amigo com quem possam desabafar ali sobre esse assunto, eles se encontram. E então eles têm a brilhante ideia de viver uma vida toda em um único dia. O livro se desenvolve ali entre vários momentos gostosos e divertidos, outros tristes e difíceis, como tudo que se relaciona à morte. Eu me senti extremamente angustiada em alguns trechos, porque eu me coloquei no lugar deles o tempo todo e me perguntei muitas vezes se eu iria ou não querer saber a data da minha morte algum tempo antes. Creio que não saber quando e como vamos morrer é uma das coisas que mais dá sentido à nossa vida, né? É um dos grandes mistérios da existência. Enfim, essa foi uma leitura muito diferente, que me trouxe muitos sentimentos e, claro, eu torci para que o título estivesse muito errado sobre esses dois garotos. Recomendo muito e gostaria de saber de vocês também. Você gostaria de saber com antecedência a data da sua morte? Não deixe de comentar aqui embaixo. Começar a falar sobre órfãos do tsunami, dizendo que ninguém nesse mundo deveria ter que passar por isso, mas infelizmente aconteceu, né, gente? Em dezembro de 2004, um tsunami no Oceano Índico devastou a costa de diversos países e causou a morte de milhares de pessoas. Um terremoto de 9 graus na escala Richter, provocado pelo choque entre duas placas tectônicas no fundo do oceano, e o epicentro foi em alto mar, por isso as ondas gigantescas que vieram a devastar grande parte de 8 países. E aqui no livro a gente vai conhecer a história de Rob, Paul, Matt e Rose, que são irmãos que enfrentaram essa grande batalha que mudou suas vidas e de sua família. Ele é narrado por Rob em primeira pessoa e a história de vida dessa família é contada de uma forma muito gostosa, com férias em países diferentes, aprendizados diversos e muita diversão. Até que em férias que estavam em passeio a Sri Lanka com seus pais, essa tragédia inimaginável acontece. O livro ele nos dá uma amostra da dimensão do ocorrido. Primeiro, fisicamente, né? Como o tsunami mudou a paisagem e a vida prática de todos ali que passaram por aquilo ali. E ainda os efeitos psicológicos disso para o resto de suas vidas. A angústia pela busca de notícias, a vontade de encontrar a família, de voltar para casa. E também o que aconteceu depois do tsunami, o desespero de não ter qualquer informação concreta. Tudo isso me chocou bastante no livro e saber que se trata de uma história real me doeu bastante. Só que os irmãos, eles explicam como eles conseguiram dar uma reviravolta e tentaram mostrar para o mundo que eles aprenderam uma grande lição, não só com o tsunami, mas com o que os pais puderam lhes ensinar ali sobre a vida, sobre nunca desistir de seus objetivos, sobre se adaptar em qualquer lugar que estiverem. Então, assim, é uma leitura muito importante, sabe? É uma leitura que realmente muda o nosso pensamento sobre muita coisa. Para quem se interessa pelo tema ou por histórias baseadas em fatos reais, fica aqui a minha recomendação. Eu venho trazer dicas de 2 livros infantis que eu fiz a leitura em e-book, recebidos em parceria com a autora Palmira Henry. Eu estou gostando muito dessa parceria porque os livros no Kindle me proporcionam fazer a leitura com a minha filha em um dispositivo diferente, que não seja só livro físico. E ela, muito esperta que é, me observa fazendo as leituras no Kindle dos livros adultos, né, dos meus livros. E aí eu acho muito interessante poder fazer algumas leituras com ela no Kindle também. E Mila, que é a sementinha que dá título ao livro, é uma sementinha muito fofa que a gente conhece ao longo das primeiras páginas ali do livro. Essa sementinha ela gostava de ser livre, de voar para onde quer que o vento a levasse. Na verdade, ela tinha muito medo de ficar fincada no chão, se transformar em uma planta, criar raízes e nunca mais sair dali. Mas as coisas nem sempre acontecem como a gente quer. E um dia a sementinha se torna uma plantinha.
Se habituar a essa nova vida exige muita paciência da Mila, sobretudo na fase de adaptação. E de ponto em ponto, o livro aborda com muita leveza muita coisa que considero importante para trabalharmos com as crianças. Liberdade, mudanças, adaptação, a leveza com que as coisas podem caminhar, mesmo em situações que contrariam o nosso querer. Em tempos tão difíceis como esse que a gente está passando, é essencial que a gente ensine as crianças que em alguns momentos contrariedades aparecerão. Teremos que crescer, aceitar novas situações. Então, assim, acho que isso tudo também é uma sementinha da tolerância que a gente quer ver no mundo aí. Eu gostaria de ver agora, mas tô vendo que é impossível, né? Então, daqui a alguns anos, a gente lendo bastante esse tipo de livro com as crianças, eu acredito que a gente alcance essa utopia, que é todo mundo viver em paz, todo mundo ser tolerante um com o outro, com quem tem ideias diferentes, enfim. Fica aí a minha recomendação. E o segundo livro, recebido em parceria com a Palmeira Reine, foi A Ostrinha e a Pérola. E dessa vez a gente conhece uma pequena ostra tímida que vivia com medo do que pudesse lhe acontecer de ruim. Ela ficava curiosa pelo que pensava que ocorria ao seu redor, sempre ligada nos barulhos e nas vibrações do entorno da sua casinha, até que um dia ela precisou de lidar com um intruso que conseguiu adentrar a sua concha. Ela se encheu de coragem, se defendeu e reagiu. E toda aquela situação deu origem a algo tão lindo que nem a própria Ostrinha imaginava. Um livro bem lindo que também traz uma mensagem muito especial aos pequenos e aos grandes leitores, porque eu defendo que livro infantil não é só para criança. A gente tem que lutar contra os nossos medos. Só sabemos da nossa força quando precisamos de usá-la. E às vezes as mudanças chegam para tornar a nossa vida ainda mais bonita. Então, essa é a reflexão que fica da Ostrinha e da Pérola. Eu espero que vocês curtam e leiam com suas crianças. Então, pessoal, para hoje era isso. Eu quero que vocês me contem se vocês gostaram dos livros que eu indiquei aqui. Se vocês já leram, deixa aqui nos comentários se você conseguiu ler muito no mês de julho. Qual livro você mais gostou? Qual livro você ficou com vontade de ler, porque eu mencionei aqui. Não deixe de me seguir também lá no Instagram, porque por lá a gente tem um contato mais próximo, a gente conversa diariamente. A minha gratidão a quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.